Olha, para a gente entender de verdade uma cidade como São Paulo, não adianta só olhar para o centro, sabe? A gente tem que ir para as bordas. É lá que a cidade pulsa de verdade, em lugares cheios de uma energia própria, lugares como o Grajaú. E nossa análise começa exatamente aqui, nesse gigante que é o Terminal Grajaú. Pensa no lugar que não para nunca. Ele não é só um ponto de partida para o trabalho de um monte de gente. Ele é o verdadeiro portão de entrada para um dos maiores distritos da cidade. É o símbolo desse movimento todo. Então vamos mergulhar nisso aqui. Um morador local resumiu tudo de um jeito perfeito. Essa frase, cara, ela muda toda a perspectiva. Grajaú não é o fim da linha, sabe? É justamente o ponto de partida para a gente entender qual é a do verdadeiro caráter da força de São Paulo. E a dimensão disso é absurda. A gente está falando de 500 mil de pessoas. Pensa bem, é praticamente uma cidade inteira dentro de outra cidade. São 84 bairros, 126 favelas. É um território imenso. Mas como é que um distrito desse tamanho todo se formou? A história do Grajaú, na verdade, é a própria história da expansão de São Paulo. Uma história que foi escrita nas margens. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender. Lá nos anos 50, a indústria em Santo Amaro estava bombando, precisando de milhares de trabalhadores. Só que essa galera não tinha onde morar perto do centro. O aluguel era caríssimo demais. Então, nos anos 60, eles encontraram no Grajaú um lugar com terra barata para construir a vida. Essa ocupação, que era super necessária para a cidade funcionar, acabou acontecendo em áreas de mananciais, e isso criou uma tensão que define o bairro até hoje. A geografia aqui é a chave de tudo. O Grajaú fica ali, espremidinho entre duas das principais fontes de água de São Paulo, as represas Billings e Guarapiranga. E essa localização bem na fronteira entre a cidade e a natureza é o que define a identidade do lugar. Isso ilustra de um jeito brilhante a cara do bairro. De um lado você tem o verde vivo da mata, da água. Do outro, o vermelho, o laranja dos tijolinhos das casas. Essa mistura de cores não é uma escolha, não. É o retrato de um conflito diário entre a necessidade de ter um teto e a urgência de preservar o meio ambiente. Beleza, mas como essa história toda se reflete no dia a dia? Agora a gente vai entrar na realidade de quem vive ali e também nos estereótipos que cercam o Grajaú, olhando de perto os desafios e a narrativa que muitas vezes tentam impor ao bairro. Para entender os desafios, tem um conceito que é fundamental: segregação socioespacial. Parece complicado, né? Mas é simples. Os empregos, os serviços, tudo de melhor fica concentrado lá no centro. E a moradia fica na periferia. O resultado disso na vida das pessoas são horas e mais horas, todo santo dia, num transporte público lotado e super cansativo. E é por isso que existem na prática duas histórias sobre o Grajaú. Uma é a da grande mídia, que muitas vezes só foca na violência, na precariedade, reforçando um monte de estereótipo. A outra é a história de quem vive lá. Uma realidade bem mais complexa, que tem sim os perrengues, como as enchentes, mas que também pulsa com uma força comunitária incrível. Essa fala de uma moradora durante a pandemia nossa, muito forte. Ela bota o dedo na ferida, sabe? Ela questiona essa história única e mostra o que está por trás da manchete. Não era uma escolha furar a quarentena. Era uma necessidade de sobrevivência que a mídia, com sua visão simplista, simplesmente ignorou. Mas, olha, a história do Grajaú não é só sobre luta e dificuldade, não. Muito pelo contrário. Como uma resposta a tudo isso, nasceu ali uma cena cultural super vibrante e potente, que está criando uma outra narrativa, a narrativa deles. A criatividade simplesmente explode em cada canto. É um hip-hop nas batalhas de rima, são as escolas de samba que mobilizam todo mundo. São os sarais que fazem da poesia uma arma, as rodas de pagode que celebram a vida, o grafite que colore os muros, a fotografia que conta o cotidiano. A arte está em todo lugar. E aqui está o ponto principal. A arte na periferia raramente é só um passatempo. Ela é política. É um jeito de falar para a cidade inteira: ei, a gente existe, essa é a nossa história. E este é o nosso espaço. É a galera construindo a própria identidade na marra. A voz de quem está na linha de frente confirma isso. O J Epicentro, que organiza batalhas de rap, vê a arte como um jeito de quebrar padrões, de dar esperança. É sobre criar resistência e ir conquistando, aos pouquinhos, mais espaço na cidade. E essa conquista de espaço vira uma coisa essencial: orgulho.
A participação na cultura, como a sambista Thaís Cristina falou, fortalecer esse sentimento de pertencer. É a alegria de vibrar e de bater no peito para dizer de onde se vem. Bom, chegando ao final da nossa análise, vamos tentar amarrar todas essas pontas, todas as camadas que formam a identidade do Grajaú. Pensadores como Stuart Hall ajudam a gente a entender isso como uma identidade periférica. Não é algo parado no tempo, definido só pela falta de alguma coisa. Pelo contrário, é uma identidade que está sempre sendo reinventada de um jeito criativo a partir dessas contradições todas, dessa busca por um lugar no mundo. Essa frase da cantora Naira Leigh é a síntese perfeita de tudo. O lugar, com toda a sua tensão e sua beleza, não é um obstáculo, ele é a principal fonte de inspiração. A própria periferia se transforma no motivo para criar. E a gente termina com essa reflexão. Olhando para o Grajaú, o que fica mais forte? As dificuldades que são impostas pela segregação ou a potência cultural impressionante que surge como resposta? Talvez a verdadeira identidade de um lugar não esteja nos problemas que ele enfrenta, mas na criatividade com que ele consegue superá-los.